Em um vasto e caótico lixão, onde pilhas de lixo se estendem até onde a vista alcança, a paisagem é marcada por um cenário de desolação. O céu está nublado, com nuvens escuras que parecem pesar sobre a terra, enquanto a luz suave do fim de tarde se mistura com a poeira que paira no ar. O vento, forte e constante, levanta pedaços de plástico, papéis e restos de materiais, que flutuam como fantasmas pelo ambiente, tornando a atmosfera ainda mais árida e opressiva. No meio dessa imensidão de resíduos, crianças sujas e descalças caminham entre os montes de lixo. Seus rostos, marcados pela dureza da vida, são expressões de uma realidade difícil e implacável, mas seus olhos brilham com uma energia inesperada, carregados de curiosidade e uma vontade de descobrir algo além da miséria em que vivem. Elas seguem em busca de algo para ocupar suas mãos e mentes. Algumas se agacham e começam a vasculhar entre os objetos descartados, encontrando pedaços de plásticos, latas e pedaços de metal. Para muitos, aquilo é tudo o que tem, uma chance de brincar, de criar, de encontrar algum significado, mesmo no meio do caos. Outras crianças tentam transformar aquilo que encontram em brinquedos improvisados. Usando sua criatividade, moldam pedaços de papel amassado, madeira quebrada ou garrafas plásticas, criando objetos que, para elas, possuem o valor de um tesouro. Entre risos e olhares atentos, essas crianças tentam se desconectar por alguns momentos da dura realidade ao seu redor, buscando pequenas alegrias nos detalhes que, para outros, seriam apenas lixo. A imagem do lixão, embora carregada de miséria, é também uma reflexão sobre a capacidade de adaptação e resistência que as crianças, mesmo nas condições mais extremas, conseguem demonstrar. Elas, com seus rostos e mãos sujas, representam a luta pela sobrevivência, mas também a esperança e a energia que muitas vezes são as últimas coisas que se perdem. Em meio ao vasto e imponente lixão, onde o sol se esconde atrás de nuvens pesadas e o vento forte levanta pedaços de lixo, um pequeno detalhe chama a atenção: uma bola de futebol suja. Amassada e desgastada pelo tempo, rola suavemente pelo chão. Empurrada pelo vento que sopra com força, a bola segue seu caminho entre restos de plástico, papéis amassados e pedaços de metal que cobrem o solo árido. Seu movimento é lento, mas constante, como se estivesse guiada por uma força invisível, procurando encontrar algo ou alguém. Entre as pilhas de lixo, uma criança, com os pés descalços e as roupas sujas, observa a bola com olhos curiosos. Seu olhar brilha ao ver o objeto que, para muitos, seria apenas mais um pedaço de descarte no meio da imundície. Ela sorri timidamente, quase sem acreditar que, naquele cenário árido e sem esperança, algo tão simples poderia trazer alegria. Com passos rápidos, ela corre em direção à bola, deixando para trás as pilhas de resíduos e o silêncio pesado do lugar. A criança se agacha e pega a bola com as mãos, como se fosse um tesouro valioso. Seu rosto, que antes estava marcado pela sujeira e pela dureza da vida no lixão, agora ilumina-se com uma felicidade genuína e radiante. A bola, mesmo suja e desgastada, parece ter um valor imensurável para ela. Com cuidado, ela começa a dar algumas embaixadinhas, tentando controlar a bola com os pés descalços. O chão irregular, coberto de pedaços de lixo e entulho, torna os movimentos difíceis, mas ela não desiste. A cada toque da bola, seu sorriso se alarga e seus olhos brilham ainda mais, como se ela estivesse no centro de um grande campo de futebol, jogando seu esporte favorito. Enquanto a criança brinca, outras começam a se aproximar, atraídas pelo som dos pequenos toques da bola e pela visão de uma diversão simples, mas cheia de significado. Elas observam com atenção, como se o jogo estivesse apenas começando. Os rostos das crianças, cobertos de poeira, são uma mistura de curiosidade e expectativa. Algumas, mais ousadas, se aproximam e, com um gesto tímido, pedem para brincar. Outras ficam paradas, apenas observando, com os olhos fixos na bola e na criança que agora a segura com tanta alegria. Em pouco tempo, um pequeno grupo se forma ao redor da criança com a bola e um jogo improvisado começa a surgir. Não há regras definidas,
Nem campos marcados, apenas um círculo de crianças correndo, rindo e tentando controlar a bola entre elas. A cada passe, a cada tentativa de drible, a empolgação cresce. Os risos começam a preencher o ar, tornando-se o som mais alto naquele lugar de desolação. Os movimentos são desajeitados, as quedas acontecem com frequência, mas ninguém se importa. O importante é o momento compartilhado, a sensação de estar unido em algo simples, mas grandioso. A bola, que antes parecia um objeto perdido entre o lixo, agora se torna o centro das atenções. Cada criança se esforça ao máximo para controlar seus movimentos. Cada toque na bola é celebrado com uma expressão de alegria genuína. Mesmo com o chão irregular, as pedras e os pedaços de metal que dificultam a corrida, eles seguem pulando sobre os obstáculos, se esquivando das pilhas de lixo, mas sempre focados no jogo. Para elas, naquele momento, não há mais lixo ao seu redor, não há mais pobreza ou desesperança. Há apenas o futebol, a diversão, a amizade e a união. À medida que o jogo se intensifica, mais crianças se aproximam, atraídas pela energia do momento. O círculo vai se ampliando e a sensação de coletividade vai tomando conta do grupo. As risadas ecoam pelo lixão, quebrando o silêncio, criando uma vibração que por alguns momentos faz o ambiente parecer mais leve, mais suportável. As crianças esquecem por um instante da realidade dura em que vivem. Elas estão em um espaço onde podem se sentir livres, onde a diversão e a alegria são possíveis, mesmo no lugar mais improvável. A luz do fim de tarde começa a diminuir, e o céu nublado parece suavizar, refletindo a mudança no espírito das crianças. Elas continuam a brincar, movendo-se entre os pedaços de lixo, mas agora com um propósito: se divertir, rir, viver aquele momento com intensidade. A bola, mesmo desgastada e suja, continua rolando, passando de mão em mão, de pé em pé, unindo as crianças de uma forma que poucas coisas conseguem. E no meio de tudo isso, elas sabem, sem precisar de palavras, que aquele simples momento de jogo é um lembrete de que, mesmo no lixo, ainda existe espaço para a felicidade, para a esperança e para a diversão. De longe, uma figura familiar começa a se destacar no horizonte. Em meio ao caos e à vastidão do lixão, onde a terra é árida e as pilhas de lixo se estendem até onde a vista alcança, um homem se aproxima lentamente, quase como uma visão inusitada naquele ambiente desolado. Messi, com sua camiseta simples e tênis gastos, caminha com tranquilidade. Seus passos são calmos, como se ele tivesse todo o tempo do mundo para absorver a cena ao seu redor. O contraste entre sua roupa simples e o local sombrio ao seu redor é gritante, mas é impossível não perceber a energia serena que ele transmite à medida que avança, quase flutuando entre a poeira que paira no ar. Enquanto ele caminha, sua postura é relaxada, mas seus olhos revelam uma profunda conexão com o que vê. Ele não tem pressa. Cada passo parece ser dado com uma atenção cuidadosa, como se ele quisesse absorver cada detalhe do lugar em que se encontra. O lixão, com seu cheiro forte de decomposição e a visão de pedaços de lixo espalhados por todo lado, poderia ser apenas mais uma paisagem triste e sem esperança, mas para Messi, cada criança ali, cada olhar, cada movimento das pequenas figuras correndo entre as pilhas de lixo, tem algo mais a ser descoberto. Messi observa, com calma e profundidade, as crianças que brincam e tentam, com criatividade e determinação, criar um pouco de alegria em meio à adversidade. Ele vê as expressões em seus rostos, que misturam a leveza da infância com a dureza de uma vida difícil. Ele vê também os olhares de curiosidade, de cansaço e de esperança que brilham nos olhos delas, mesmo quando o cenário ao redor parece consumir qualquer vestígio de otimismo. À medida que ele se aproxima do grupo de crianças, seu sorriso se abre, suave e acolhedor, mas ele permanece em silêncio. Não é preciso falar para transmitir o que ele sente. Sua presença, tranquila e compassiva, transmite mais do que 1000 palavras poderiam. As crianças, que estavam tão concentradas em sua brincadeira, agora param de vez em quando para olhar na direção de Messi, como se sentissem que algo mágico estava prestes a acontecer. Seus olhares são cautelosos, curiosos, mas também cheios de admiração. A figura de Messi,
que para muitos deles é uma lenda distante, é agora uma presença palpável, um ser humano como qualquer outro, mas ao mesmo tempo algo extraordinário, alguém que se destaca entre o resto da humanidade. As crianças observam de longe, hesitantes, sem saber exatamente como reagir. Algumas delas param de brincar, com os olhos fixos na figura que se aproxima. Outras, mais tímidas, se afastam um pouco, como se tentassem entender se aquilo é real ou se estão apenas sonhando acordadas. Messi continua a andar em direção a elas, sem pressa, sem palavras. Ele não exige nada delas. Ele apenas está ali, presente, com seu sorriso sereno e um olhar que transmite compreensão e carinho. Finalmente, quando ele chega mais perto, suas mãos abertas e seu semblante tranquilo deixam claro que ele não veio para ser um espectador, mas para compartilhar aquele momento com as crianças. E embora ainda não haja uma palavra sequer dita, algo no ar muda, a energia ao redor se transforma. As crianças, que inicialmente estavam afastadas, agora começam a se aproximar, guiadas não pela necessidade de entender o que está acontecendo, mas pelo desejo de sentir a presença dele. Messi, sem palavras, sem pressa, se torna uma ponte entre o mundo delas e uma realidade que, por um momento, se ilumina com a possibilidade de algo melhor, algo maior. Enquanto as crianças se aproximam lentamente, seus olhos ainda brilhando com surpresa e admiração, Messi os observa com carinho, como se fosse um amigo antigo, alguém que finalmente chegou para lhes dar uma palavra de apoio, mesmo que não haja necessidade de falar. Ele sabe que, naquele momento, a presença dele é o suficiente para tocar os corações daqueles que o reconhecem e o adoram, mas que talvez nunca tivessem imaginado que um dia ele estaria ali, no meio do lixão, caminhando lentamente, compartilhando uma simples, mas poderosa conexão. E sem palavras, com um sorriso suave, ele se torna mais do que uma estrela distante. Ele se torna um símbolo de que, por mais difícil que seja a vida, a esperança ainda pode surgir nos lugares mais improváveis. Messi sorri, seu sorriso suave e acolhedor, como se o simples ato de sorrir pudesse transmitir uma mensagem sem palavras. Com um gesto simples, ele se abaixa e pega a bola de futebol que ainda rola levemente sobre o chão coberto de poeira e lixo. A bola, apesar de suja e desgastada, parece ganhar um novo significado em suas mãos. Ele a segura com carinho, como se fosse uma ferramenta capaz de transformar aquele ambiente árido e desolado em algo mágico, algo cheio de vida e possibilidade. Sem pressa, Messi começa a dar toques suaves na bola, de um jeito simples, mas cheio de técnica. Ele demonstra, com gestos calmos, como tocar na bola com leveza, como fazer ela rolar suavemente pelo chão. O som dos seus pés tocando a bola é suave, mas claramente ouvido no silêncio pesado daquele lugar. Ele mostra como dar passes curtos, como controlar a bola com a sola dos pés, como ela pode ser uma amiga fiel no campo de futebol, capaz de criar momentos de alegria, mesmo onde a realidade parece ser difícil demais. Enquanto faz isso, Messi se abaixa para ficar na altura das crianças, para que elas possam ver claramente seus movimentos e entender, mesmo sem palavras, como a magia do futebol pode ser simples e acessível. Ele não precisa de grandes gestos ou palavras complicadas. Sua presença e o jeito como ele toca a bola dizem tudo o que é necessário. Ele se conecta com elas de uma maneira silenciosa, mas profunda. Cada gesto é preciso, e cada movimento é como uma dança, um convite à descoberta e à alegria. As crianças, que até então estavam hesitantes, tímidas e cautelosas, começam a se aproximar. Elas observam Messi com olhos brilhando de surpresa e curiosidade. Não conseguem acreditar no que estão vendo, como se aquele homem, com sua simplicidade e humildade, fosse uma figura vinda de outro mundo, alguém que trouxesse consigo um pedaço de sonho, algo impossível de ser alcançado, mas que, naquele momento, parecia ao alcance das mãos. Com alguma timidez, uma das crianças se aproxima e tenta imitar os movimentos de Messi. Ela dá alguns toques na bola, seu corpo ainda desajeitado, o sorriso hesitante, mas a alegria começa a surgir em seu rosto. Ela ri de si mesma, se esforçando para entender o que Messi está ensinando. Não é fácil.
O chão irregular e o vento forte dificultam seus movimentos, mas a vontade de aprender e a diversão tomam conta dela. Aos poucos, as outras crianças começam a seguir o exemplo, observando Messi com mais confiança. Elas tentam também dar toques na bola, imitar os movimentos, e a cada tentativa, os risos começam a preencher o ar. A alegria se espalha pelo grupo, que antes estava quieto e tímido, agora se encontra em um jogo de tentativas e acertos, erros e risadas. A cada toque na bola, a cada movimento imitado, uma onda de felicidade contagia todos ao redor. Messi, com sua calma infinita e sua paciência, observa cada criança com um sorriso orgulhoso, incentivando-as com um olhar carinhoso e gestos suaves. Ele sabe que não precisa falar nada para que elas sintam a magia daquele momento. A alegria delas é a resposta mais sincera ao que está acontecendo ali, naquele pequeno pedaço de mundo esquecido por tantos. As crianças começam a entender, com o tempo, que a bola não é apenas um objeto. Ela é um canal para algo mais profundo, algo que vai além do futebol em si. Ela é uma chave para a liberdade, para a expressão, para a amizade. Enquanto imitam Messi, tentam passar a bola umas para as outras, tentando o que ele demonstrou. Elas correm, se esforçam, mas o mais importante é que, a cada toque, elas se sentem mais confiantes, mais alegres. Cada risada que escapa de seus lábios é uma vitória sobre a realidade dura em que vivem. Messi continua a guiá-las com paciência, cada gesto dele sendo um convite ao aprendizado, à diversão e à conexão. Ele observa, com um brilho de satisfação nos olhos, enquanto as crianças começam a se soltar e a aproveitar o momento. A magia do futebol, algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, vai se espalhando entre elas. O sorriso de Messi se alarga, e ele, com sua presença silenciosa, se torna a ponte que une as crianças àquela pequena grande felicidade. Ele não faz promessas de uma vida melhor, mas, com aquele simples gesto, ele oferece algo valioso. A certeza de que, mesmo em meio à adversidade, a alegria pode surgir. E o jogo, com sua simplicidade, pode transformar tudo ao seu redor. A tarde vai caindo lentamente e o jogo continua. As crianças, agora mais confiantes, brincam e riem, entregues ao momento, enquanto Messi observa com o mesmo sorriso sereno de antes. O futebol, aquele simples ato de dar toques na bola, se transforma em algo mais. Ele se torna um símbolo de esperança, de superação e de que, com o apoio de um gesto simples, é possível transformar o mais árido dos ambientes em um lugar de felicidade e conexão. E, sem dizer uma única palavra, Messi nos ensina que a verdadeira magia está nos pequenos gestos, na generosidade silenciosa e no poder que um sorriso pode ter para mudar o mundo. Messi observa as crianças com um sorriso tranquilo e paciente, percebendo o brilho nos olhos delas, o desejo de se divertir e a alegria que nasce mesmo nos cenários mais improváveis. Sem dizer uma palavra, ele levanta a mão e, com gestos simples e fluidos, começa a organizar uma pequena partida de futebol improvisada. A energia no ar muda sutilmente. As crianças, que antes estavam explorando o lixão e se divertindo com a bola de maneira descompromissada, agora se preparam para um jogo. Messi, com seu olhar atencioso e sereno, divide o grupo em duas equipes, apontando para os diferentes lados, fazendo os pequenos se posicionarem, com os rostos curiosos e animados. Ele não precisa de palavras para que elas entendam. O simples gesto de dividir as equipes e apontar para o campo improvisado já é o suficiente para que o jogo comece a ganhar forma. As crianças, inicialmente hesitantes, logo se entregam à brincadeira. Elas começam a correr de um lado para o outro, descalças e com os pés tocando o solo irregular do lixão. Mas isso não as impede de correr com a energia e a alegria de quem está no melhor campo de futebol do mundo. O som das risadas, que antes eram discretas e tímidas, agora preenche o ambiente, ecoando pelo vasto lixão. As bolas batendo no chão, os passos rápidos e desajeitados das crianças e o som de suas gargalhadas substituem o silêncio opressor do local. O jogo, que antes era apenas uma atividade improvisada, ganha ritmo e vida.
O campo de futebol, que mais cedo parecia ser um lugar de desolação e abandono, se transforma momentaneamente em um espaço de sonhos e diversão. Messi, com um olhar carinhoso e uma postura tranquila, observa atentamente cada movimento das crianças. Ele mantém o controle da energia do jogo, equilibrando a diversão e a leveza, sem nunca pressionar ou exigir mais do que elas podem dar. Sua presença parece ser um guia silencioso, sempre de perto, sem invadir o espaço delas, mas ao mesmo tempo com um sorriso que transmite confiança e esperança. Ele observa as corridas, os passes, os dribles desajeitados e os goles improváveis, mas a beleza está na espontaneidade, na pureza do momento. O jogo é leve, sem regras rigorosas, sem cobranças, apenas a alegria pura de jogar. No meio da partida, Messi se aproxima de uma criança que está tentando dar um chute na bola. Ela corre para alcançar a bola. Sua expressão é concentrada, mas seus pés descalços, pouco acostumados com a irregularidade do terreno, fazem com que a bola escorregue de seus pés e vá para longe, rolando em direção a uma pilha de lixo. A criança olha para Messi com uma expressão de frustração, quase como se temesse ter falhado diante dele, mas Messi se agacha suavemente e, com um gesto gentil, se aproxima da criança. Ele sorri carinhosamente, transmitindo sem palavras a mensagem de que não há problema algum, que a brincadeira é isso mesmo, um processo de tentativas e acertos. Com um gesto simples, Messi pega a bola e a devolve à criança. Ele aponta para o gol improvisado, um espaço entre dois pedaços de lixo, com o olhar cheio de encorajamento. Ele faz um leve movimento com a cabeça, como se dissesse, você consegue. A criança, hesitante, olha para a bola e, com uma leve risada, se prepara para tentar novamente. Dessa vez, ela se concentra mais, ajusta os pés e, com um pouco mais de força e precisão, acerta um chute. A bola, em uma trajetória inesperada, vai direto para um gol improvisado, e as crianças ao redor aplaudem com entusiasmo. A criança sorri radiante, como se tivesse acabado de conquistar algo grandioso, e Messi, com um sorriso ainda mais amplo, a observa, orgulhoso e feliz por ela. O jogo continua. As crianças, agora mais confiantes, trocando passes, correndo com alegria e determinação, sem se preocupar com o que está ao seu redor. O lixão, com suas pilhas de lixo e o cheiro forte de decomposição, parece se afastar, tornando-se um mero pano de fundo para aquele momento de pura alegria. A cada novo passe, a cada nova tentativa, a risada de uma criança, a energia positiva toma conta do ambiente. Não importa se a bola escorrega de vez em quando ou se alguém tropeça. O que importa é que naquele pequeno espaço do lixão elas estão vivendo uma experiência única, onde a amizade, o jogo e a diversão são os protagonistas. Messi, com seus gestos suaves e seu sorriso sincero, observa tudo com calma. Ele nunca se coloca no centro do jogo, mas sua presença, como uma luz discreta, ilumina o ambiente e faz com que as crianças se sintam seguras e valorizadas. Ele é mais do que um ídolo distante. Ele é uma figura próxima, acessível, alguém que compartilha aquele momento com elas, sem pressa e sem exigir mais do que elas podem dar. A cada nova jogada, ele observa, se aproxima e, com um olhar gentil e um sorriso, continua a motivar e inspirar as crianças. O tempo parece desacelerar naquele momento. Não importa quanto tempo se passe, porque cada segundo daquele jogo improvisado é recheado de um significado imenso. O simples ato de jogar futebol se transforma em algo que transcende a diversão. Ele se torna uma lembrança, um momento compartilhado de felicidade genuína. No lixão, onde a esperança muitas vezes parece escassa, Messi, com seu gesto de bondade e dedicação, mostrou às crianças que, com um pouco de paciência, carinho e fé, qualquer espaço pode se tornar um campo de sonhos. Messi, com um sorriso gentil e paciente, se agacha lentamente ao lado da criança que estava tentando dar o chute. Ele observa com carinho, percebendo a insegurança no olhar dela. Com um gesto suave, ele pega a bola que estava distante e, com muita calma, a coloca de volta aos pés da criança, como se dissesse: não se preocupe, tente novamente.
Ele aponta para o gol improvisado à frente, um simples espaço delimitado por pedaços de madeira quebrada e sucata, mas que naquele momento se tornava o centro do universo da criança, o objetivo, o sonho a ser alcançado. A criança olha para Messi, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Ela respira fundo, tentando se concentrar, e, com um olhar tímido, se prepara para o chute. Messi, com o sorriso constante no rosto, mantém o olhar carinhoso, como um amigo que acredita em cada um dos pequenos que está ali. Ele faz um leve movimento com a cabeça, como se dissesse: "Você consegue." Com um toque firme, mas ainda tímido, a criança tenta mais uma vez. O chute é um pouco hesitante, mas, dessa vez, a bola não escorrega. Ela rola com mais precisão, passando com suavidade pela linha imaginária do gol improvisado. O som da bola batendo levemente no chão e a corrida dos pequenos até o gol se tornam os únicos sons naquele cenário. O tempo parece desacelerar por um momento, como se o mundo ao redor deixasse de existir, e o único foco fosse aquele instante mágico. A criança, ao ver que a bola passou por entre os pedaços de madeira, solta um grito de alegria e surpresa. O sorriso que antes estava escondido atrás da insegurança agora brilha em seu rosto, iluminado pela felicidade pura de uma conquista simples, mas significativa. Ela corre em direção ao gol, os braços levantados em comemoração, e ao perceber que Messi a observa, ela se vira para ele, radiante. Messi, com um sorriso orgulhoso e seus olhos brilhando, aplaude de leve, sua expressão de alegria compartilhada refletindo a de cada criança ali presente. Os outros pequenos, que estavam assistindo a tudo com olhares atentos, explodem em aplausos e risos. Eles correm para a criança vitoriosa, rodeando-a em um abraço coletivo de alegria, como se todos fossem responsáveis pela vitória, como se o sucesso de um fosse de todos. As risadas e os gritos de comemoração preenchem o ar, substituindo o silêncio pesado do lixão, transformando-o em um lugar de pura felicidade e emoção. Não importa que o gol seja feito de pedaços de madeira e lixo naquele momento, aquele gol é tão importante quanto qualquer estádio do mundo. O sentimento de vitória, de superação e de união entre eles é o que realmente importa. Messi, com um olhar satisfeito e sereno, observa o momento. Ele sabe que aquilo é muito mais do que um simples jogo de futebol. Ele é testemunha de algo maior. A confiança sendo construída, a autoestima florescendo e o espírito de comunidade sendo fortalecido. Cada gesto seu, cada movimento silencioso, contribui para o nascimento de algo poderoso dentro de cada criança. Ele é mais do que um jogador famoso. Ele é um guia, um modelo de compaixão e incentivo, mostrando, com sua presença discreta, o poder transformador do esporte e da amizade. Com o jogo continuando, Messi segue observando com o mesmo sorriso acolhedor, como uma sombra amiga que está ali para garantir que o ambiente permaneça leve e cheio de possibilidades. Ele nunca se coloca no centro, mas sua presença se faz sentir em cada gesto, em cada sorriso, em cada movimento. Ele é o farol que ilumina o caminho daquelas crianças, ensinando-as, sem palavras, a acreditarem em si mesmas, a confiarem em sua própria força e a saberem que, mesmo em meio à adversidade, a alegria pode surgir e transformar o ambiente ao seu redor. A cada nova tentativa, a cada gol improvisado, as crianças crescem um pouco mais em confiança e felicidade. O que começou como um simples jogo, entre risos e tropeços, se transforma em uma experiência de união e realização. A mensagem é clara, embora silenciosa. A verdadeira vitória não está no gol que se faz, mas no sorriso que se compartilha e na coragem de tentar. E Messi, com seus gestos silenciosos, nos lembra que os maiores campeões não são aqueles que vencem as partidas, mas aqueles que fazem os outros se sentirem vencedores, que criam momentos de magia onde antes parecia não haver esperança. O jogo, que parecia ter começado apenas como uma brincadeira espontânea, chega ao fim. A tarde já está se transformando em noite, e o céu, que antes estava carregado de nuvens, começa a se clarear com o toque suave do crepúsculo. As crianças, ofegantes e radiantes de felicidade, se reúnem em torno de Messi, formando um pequeno círculo ao seu redor. Seus olhos brilham, refletindo a gratidão que transborda de seus corações.
O jogo foi mais do que apenas futebol. Foi uma experiência que despertou neles um sentimento de pertencimento, de realização e de alegria pura. Messi, com o mesmo sorriso calmo e acolhedor de sempre, observa as crianças com carinho. Ele sente que, mesmo em um ambiente tão improvável como aquele, algo mágico aconteceu. Não era só sobre ganhar ou perder, mas sobre compartilhar um momento de conexão genuína, onde a felicidade não dependia das circunstâncias externas, mas do que estava sendo vivido ali, naquele pequeno pedaço de campo improvisado. Ele olha para as crianças e, sem dizer uma palavra, começa a tirar algumas bolas velhas de sua mochila. As bolas, embora usadas e gastas pelo tempo, ainda são funcionais e são entregues a cada uma das crianças com um gesto simples, mas cheio de significado. Cada criança, ao pegar a sua bola, demonstra uma felicidade imensa. Seus rostos, antes marcados pela dificuldade, agora estão iluminados por sorrisos largos e expressões de pura gratidão. As pequenas mãos seguram as bolas com carinho, como se estivessem segurando algo precioso, algo que vai além de um simples brinquedo. É mais do que isso. É um símbolo de esperança, de uma oportunidade que elas nunca haviam imaginado, algo que as conecta com o sonho, com a possibilidade de que, mesmo no lugar mais improvável, a vida pode oferecer momentos de alegria verdadeira. Messi observa tudo com um olhar sereno e satisfeito. Ele vê a felicidade genuína no rosto de cada criança, e isso é suficiente para ele. Ele não precisa de palavras para saber que, naquele momento, ele cumpriu sua missão. Não se trata de reconhecimento, de fama ou de aplausos. Trata-se de ter sido um farol de esperança para aquelas crianças. E isso, para Messi, é o que realmente importa. Ele sorriu uma última vez, um sorriso suave, de quem sabe que sua presença ali fez a diferença, mesmo que de forma silenciosa. Enquanto as crianças continuam a brincar, ainda explorando o que acabou de ser oferecido a elas, Messi começa a se afastar lentamente. Ele não faz alarde, não se despede com grandes gestos. Sua partida é silenciosa, discreta, como foi sua chegada. Ele começa a caminhar pela estrada poeirenta, seus passos tranquilos, mas firmes. À medida que ele se afasta, as crianças o observam, algumas ainda com as bolas nas mãos, outras correndo e jogando de novo. Seus olhares são cheios de admiração e respeito, como se ele fosse uma lenda vinda de um mundo melhor, alguém que lhes trouxe um pouco de luz e alegria em meio à dureza da vida. A cena, que antes era apenas o caos de um lixão, agora parece ser outro lugar, um lugar onde a esperança foi reacendida, mesmo que por um breve momento. As risadas e os gritos das crianças continuam ecoando pelo ar, e o som das bolas batendo no chão, as corridas e os passes improvisados substituem os ruídos do lixo e do vento. O momento de diversão e união permanece no coração de cada um deles, como uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, algo simples como o futebol pode trazer felicidade. Messi, enquanto se afasta, olha para trás uma última vez. Ele vê as crianças, ainda jogando e sorrindo, e isso é o suficiente. Não há necessidade de mais nada. Ele sabe que a semente da esperança foi plantada, e que a vida dessas crianças, por um momento, foi transformada de maneira significativa. Ele desaparece na distância e as crianças continuam jogando, com a certeza de que, embora ele tenha partido, a alegria que ele trouxe com ele vai permanecer. Messi começa a caminhar pela estrada poeirenta, os passos tranquilos e lentos, como se não quisesse interromper o momento que ainda paira no ar. As crianças, agora com suas novas bolas nas mãos, ficam em silêncio, observando sua figura com um misto de admiração e gratidão. Seus olhos acompanham cada movimento de Messi como se quisessem memorizar a imagem dele, como uma lembrança eterna de algo que parecia impossível, mas que por um breve instante foi real. Algumas das crianças, com os olhos brilhando, levantam as mãos e acenam de forma tímida, como se, através daquele simples gesto, quisessem agradecer por tudo o que aconteceu naquele dia. Outras, mais pensativas, permanecem de pé, observando a figura de Messi que, aos poucos, se distancia. Seus corpos, marcados pela dureza da vida, estão agora envoltos por uma sensação nova,
como se o vento que soprava entre as pilhas de lixo carregasse consigo algo mais leve, algo mais esperançoso. As novas bolas nas mãos dessas crianças são agora símbolos de algo maior do que elas poderiam imaginar, um sinal de que, mesmo nos lugares mais sombrios, algo bom ainda pode florescer. A câmera acompanha Messi por alguns segundos, registrando a sua caminhada lenta e decidida. Cada passo que ele dá parece ecoar como um lembrete silencioso de sua presença, e a paisagem ao redor, cheia de poeira e lixo, parece se distorcer ligeiramente. Como se o próprio tempo estivesse desacelerando para dar mais espaço àquele momento. A figura de Messi vai se tornando cada vez menor à medida que ele se afasta, a silhueta dele se dissolvendo na vastidão da estrada. O som das suas botas batendo no chão é o único som audível, misturando-se com o sussurro do vento e o ocasional eco dos risos das crianças que ainda brincam. As crianças, de pé, continuam olhando em sua direção, como se soubessem que aquele encontro era algo mais do que casual. Era uma visita que deixava uma marca indelével em seus corações. Mesmo sem palavras, o impacto de sua presença foi profundo. Para elas, Messi não era apenas um ícone do futebol, mas alguém que trouxe consigo uma mensagem silenciosa de esperança, de que a bondade ainda tem um lugar no mundo e que, com um simples gesto, é possível iluminar a vida de alguém. À medida que Messi vai desaparecendo entre a poeira e a distância, o silêncio é preenchido pela sensação de que, de alguma forma, ele deixou algo para trás. Não apenas as bolas de futebol ou o jogo, mas algo mais intangível, um sentimento de que, naquele lixão, por alguns momentos, tudo parecia possível. O horizonte à frente de Messi, com o sol se pondo suavemente no fundo, parece prometer mais, como se estivesse abrindo o caminho para o futuro, um futuro onde as crianças talvez possam sonhar mais alto, acreditar mais fundo e, quem sabe, até correr atrás de seus próprios gols. O som das crianças jogando se torna mais distante, mas as imagens delas correndo, rindo e jogando com suas novas bolas permanecem, como um eco daquilo que Messi deixou para trás. Seu sorriso, a paciência em seus gestos e a maneira como ele compartilhou sua alegria se tornam a memória que essas crianças levarão consigo. Enquanto ele desaparece no horizonte, é como se o lixão, antes caótico e sem vida, tivesse se transformado, nem que por um instante, em um campo onde os sonhos ainda podiam nascer. Quando Messi finalmente desaparece de vista, a transformação no lixão é palpável. As crianças, que antes estavam tímidas e hesitantes, agora se soltam completamente. A animação, que antes era apenas uma faísca, começa a crescer e tomar conta de todos ao redor. As novas bolas nas mãos delas são como pequenas esferas de esperança que giram pelo ar, impulsionadas por chutes alegres e corridas incansáveis. Os risos que ecoam pelo ar são cheios de uma energia renovada, como se o simples ato de jogar futebol tivesse, de alguma forma, dado a elas uma nova perspectiva da vida. Cada movimento, cada passe improvisado é uma celebração do agora, uma expressão de felicidade sem restrições, como se o mundo ao redor fosse apenas um detalhe diante da liberdade que elas sentem naquele momento. As crianças correm de um lado para o outro, suas risadas se misturando ao som das bolas batendo no chão de forma ritmada. O ruído das bolas contra o solo ecoa pelo lixão, mas agora, em vez de ser um som de abandono, ele ressoa como música, uma música de alegria, de união, de uma juventude que não desiste de brincar, de sorrir, de sonhar. O lixão, que antes estava silencioso e sombrio, agora está preenchido com uma energia vibrante. Cada grito de entusiasmo é uma pequena explosão de luz em meio à escuridão do lugar. A câmera se afasta lentamente, capturando a cena de longe. O lixão ainda está lá, vasto e árido, com suas pilhas de lixo que se estendem até onde a vista alcança. Mas o foco não está mais nas montanhas de resíduo ou na poeira que sobe no ar. O que importa agora é a cena de transformação que se desenrola diante dos olhos. A terra seca e esburacada, os pedaços de plástico e papel espalhados pelo chão continuam presentes, mas já não são os protagonistas. O que brilha, o que chama a atenção, é a imagem das crianças correndo,
se divertindo, trocando passes e se jogando ao chão em risadas. O lugar, embora ainda difícil, parece um pouco mais leve, como se a felicidade delas tivesse o poder de suavizar as bordas duras da realidade. À medida que a câmera se distancia ainda mais, mostrando o quadro geral do lixão, a sensação de transformação se intensifica. O ambiente árido, que há pouco parecia desesperançado, agora parece respirar de forma diferente. Não que a pobreza ou a dureza da vida tenham desaparecido, elas ainda estão ali, imponentes e intransigentes, mas o que se vê é um reflexo da capacidade humana de encontrar beleza e alegria, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O simples ato de brincar, de ter um momento para ser criança, foi o suficiente para que a atmosfera mudasse, para que o lixão, por um breve instante, se tornasse um lugar de risos e possibilidades. O som das risadas das crianças, com suas bolas rolando pelo chão e seus pés batendo no solo, se mistura ao vento que ainda sopra, levantando pedaços de lixo que agora parecem menos ameaçadores. Mesmo as pilhas de resíduos em um momento parecem se afastar um pouco da cena central. Elas permanecem, mas já não são as que dominam o olhar. O que realmente importa é o movimento das crianças, a energia delas, a forma como elas conseguem, mesmo com tão pouco, criar algo valioso. A câmera, finalmente, se afasta mais, mostrando um panorama mais amplo do lixão, agora transformado pelo poder da alegria infantil. E, apesar de a realidade ser dura, a imagem que se forma é de uma leveza inesperada. Como se, por um instante, a vida tivesse se tornado um pouco mais suportável, como se as crianças tivessem conseguido, com seus risos e sua energia, transformar aquele espaço árido em um campo de possibilidades. O som das risadas continua a ecoar ao longe, enquanto a câmera vai se afastando, cada vez mais, até que o quadro se torna mais distante, com as crianças ainda lá, correndo e brincando. A energia delas, agora marcada por esse momento mágico, permanece no ar, como uma promessa de que, mesmo nos lugares mais difíceis, a alegria pode florescer e dar novos significados à vida. O lixão ainda está lá, mas, por alguns instantes, ele se torna apenas o cenário de uma história de transformação, um lembrete de que, com pequenos gestos e muita esperança, até os ambientes mais áridos podem se tornar lugares de sonho e de mudança. Estamos muito animados para compartilhar algo incrível com vocês e gostaríamos de convidá-los a fazer parte dessa jornada. Para garantir sua vaga e ficar por dentro de todas as novidades, basta se inscrever agora. Não perca a chance de fazer parte dessa experiência única e aproveite todos os benefícios que preparamos especialmente para você. Clique no link abaixo para se inscrever e garantir seu lugar. Inscreva-se aqui. Esperamos vê-lo lá. Não deixe para depois, pois as vagas são limitadas. Contamos com a sua inscrição para tornar esse evento ainda mais especial.